Olá, muito bem? Você que nos segue pelo YouTube, seja bem-vindo. Hoje estamos aqui no último dia do ano para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estudamos todas as semanas as porções que são divididas pela comunidade judaica. Na verdade, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá, ele é dividido em 53 porções e cada semana estudamos uma porção. E a semana passada foi compartilhada nas sinagogas de todo mundo a porção Shemot. E nós, na nossa comunidade, Caminho da Restauração, nós compartilhamos toda semana seguindo esta linha das parashiot, das porções, o que vem fortalecer o ensinamento da palavra de Deus. Eu quero deixar claro aqui que a Bíblia ela tem como centro a pessoa de Yeshua HaMashiach, a pessoa de Jesus. E hoje eu resolvi fazer esta porção gravada e convidei aqui o André e o Davi, meu filho, o André, e o meu sobrinho, Davi. Ambos são ministros no altar de Deus e alguém já deve ter visto, algumas pessoas já devem ter visto, inclusive, algumas porções ministradas aqui pelo Davi. E nós vamos fazer aqui hoje um bate-papo a respeito desta porção muito importante. E eu sempre estou repetindo isso, isso é importante. Você que me segue no meu canal do YouTube sempre está ouvindo eu dizer esta palavra é importante. Na verdade, toda a Bíblia é muito importante, porque ela é a palavra de Deus. E não será diferente no dia de hoje, algo que temos aqui para compartilhar com você que nos segue pelo YouTube. Antes de mais nada, quero fazer uma oração para darmos continuidade. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, nós te adoramos e bendizemos por este dia, na pessoa de Yeshua HaMashiach, somos agradecidos pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos diante de ti, te agradecemos pela salvação que foi chegada até nós através da pessoa do seu filho HaMashiach, o Messias que veio a nós trazendo a salvação. Muito obrigado, porque fomos achados e podemos compartilhar do teu reino nesta terra. Que este momento seja um momento de aprendizado, mas que seja um momento também de graça e misericórdia, não somente a nós que aqui estamos, mas a todos que estarão assistindo, que estão assistindo neste momento. Que a tua bênção, Senhor, seja nos lares, nas vidas de cada um, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém. Muito bem. A porção de hoje, ela tem por nome Shemot, né? Os 5 livros da Bíblia, de acordo com o que nós conhecemos, é Gênesis, Êxodo. Então, a porção Shemot, na verdade, a tradução de Shemot é nomes. Êxodo significa a saída, fuga, né? De um lugar para o outro. Mas nomes, e há uma pessoa muito importante aqui no livro de Êxodo. Eu vou compartilhar no livro de Êxodo, porque é o que estamos falando hoje, que é a pessoa de Moisés. Aqui vai falar do nascimento de Moisés. O Davi, com muita propriedade, na semana passada, falou das bênçãos que Israel determinou através de Deus aos seus filhos. E de uma dessas gerações nasce Moisés. Moisés vem da geração de Levi, né? Quem era Levi? Era o filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, né? E Levi é um dos filhos de Jacó. E da descendência de Levi vem a descendência sacerdotal. Dessa descendência sacerdotal nasce Moisés. Moisés era filho de Arão com Joquebede, certo? Arão tinha Arão, tinha Míriam e tinha Moisés. Moisés era o último filho da geração de Arão, né? O filho mais novo. E nós queremos fazer uma associação nesta gravação aqui, nesta tarde, neste dia, da pessoa de Moisés com a pessoa de Yeshua, ou
como conhecemos aqui no nosso português, a pessoa de Jesus, Jesus chamado Cristo, Jesus o Messias. Então, ele nasce. Voltando um pouquinho aqui. Eu acho interessante uma coisa sobre o primeiro capítulo, que fala que o primeiro e o segundo, eu acho, que o povo ele foi, por medo dos egípcios, o medo por parte dos egípcios, o povo foi submetido a trabalhos pesados e à escravidão. Eu acho que isso vai contribuir com o entendimento de que quem liberta da escravidão e a edificação de Cristo. Exatamente. Então, o povo ficou. De acordo com o que a gente sabe na Bíblia, ele ficou preso, eles ficaram 430 anos, desde que Israel, desde que Jacó chega no Egito, não é isso? Mas os últimos 90 anos que realmente foram o período de escravidão desse povo no Egito. Então eles viviam no Egito, né? Porque quando Israel desce para o Egito, Jacó. Interessante deixar aqui claro que quando eu falo Israel e Jacó é a mesma pessoa, não é? E depois Israel fica sendo tratado só como tribo, depois da morte de Jacó, não é isso? Ele fica sendo tratado como tribo e hoje como nação, né? Mas o nome que dá origem às tribos de Israel e que dão origem depois à nação de Israel vem aí da batalha, né? Da luta, por assim dizer, entre Jacó e um anjo, que eu creio que esse anjo foi a manifestação do próprio Deus. E aí Deus muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Esse El aí, esse sufixo, né? El. Alguns têm ele como prefixo, mas no caso de Israel é sufixo, que vem no final, né? El significa, no original, a pessoa divina, no caso, como nós tratamos por Deus. Então, Israel é o príncipe de Deus. Esses últimos 90 anos são anos de escravidão. Agora, detalhe aqui, por que houve essa escravidão do povo de Israel no Egito? E aí, Davi? Ou Esse- André? Eu acho que por causa desse, como o povo, para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, de que deles iria vir uma grande descendência, o povo era muito fértil. E o povo se multiplicou muito rápido. Os egípcios vão e pensam, esse povo aí, se, ainda por uma informação histórica extra-bíblia, de que tinha alguns povos ao redor não egípcios que simpatizavam com o povo de Israel, os egípcios podiam ter pensado, se esse povo crescer tanto, se aliar a esses povos e esses povos virem a batalhar contra nós, a gente vai perder. Então resolveram impor cargas pesadas sobre eles para talvez evitar isso. Incrível, acho que acabou tendo um efeito contrário. Na verdade, o povo de Israel era um povo pacífico, né? Era um povo, eram pastores de ovelhas, viviam aí do pastoreio, e eles não tinham formação militar nenhuma, Uhum. não é? E se analisarmos por um ponto de vista militar ou até mesmo de conquista de território, eles não tinham chance nenhuma de conquistar nada na terra do Egito de forma militarmente falando, se nós formos analisar. O que você acha? E também o que eles estavam fazendo, onde eles estavam fazendo, não me parece ter motivo para querer, mesmo se pudessem. Mas agora, depois dos egípcios imporem esses trabalhos sobre eles, aí faz sentido. Por sermos escravizados por eles, os hebreus podiam pensar: se houver alguma batalha, vamos se aliar ao povo inimigo do Egito. Então, além de não poder, eles não tinham motivo até os egípcios pensarem em impor escravidão. Temos que entender também que a geração que abriu as portas para que Israel fosse para o Egito, né? Essa geração de faraós aí, de reis, de monarcas, de soberano, e passou, né? Porque quem conhecia José, que deu a José o poder de ser o governador do Egito, já tinha morrido. De acordo com o que nós conhecemos da história, houve então um domínio da nação do Egito, do povo egito, por outra dinastia. Essa outra dinastia pós José, né? Que então eles começam a oprimir. O capítulo até fala, né, que o faraó que teve essa ideia nada sabia sobre José.
Exatamente, exatamente. Mas o que acontece é que o povo do Egito, eles, por mais que se fossem um povo muito forte, eles eram um povo que tinha a diferença entre as classes. Então, quem era Nobre. nobre, ele estava lá em cima. Mas os pobres já eram desprezados pelos próprios egípcios, o que não acontecia com os hebreus, porque todos estavam em comunhão e todos cresciam em conjunto. Porque fala que eles se multiplicaram e foram fortalecidos grandemente no capítulo, coisas que os egípcios não faziam. Então eles cresciam apenas entre os nobres. Então, se você era nobre e nascia de um nobre, você viveria bem. Mas não, nos hebreus, se você fosse uma pessoa comum, você também cresceria forte como todos os outros. Então, o que aconteceu também foi um controle de natalidade. Então, eles estão se multiplicando muito e a gente não tem como segurar isso. Então, vamos fazer o quê? Vamos matar os homens. E aí entra em outra questão que vem algo mais profético, mas que o governador também não sabia. Ele foi na intenção de vou segurar o meu governo para eu não perder eles, porque meu povo é pouco, então eu vou controlar meu governo. Então ele fez essa ocasião, né? Talvez os egípcios sentissem que essa divisão entre os egípcios e não entre os hebreus fosse um sinal de fraqueza também. Por quê? Se eles estão nobres e o povo deles lá também tinham que sobreviver, tinham que trabalhar para fazer as coisas e sobreviver de uma forma comum. Mas eles preferiram usar os judeus de escravos. Talvez, se eles tivessem usado os egípcios de alguma maneira, talvez o povo se fortalecesse. Mas também não era plano de Deus, né? A gente sabe disso. Mas entra nessa relação. Então, tipo, eles são muito fortes comparado a nós. Nós nobres, não nós egípcios. É interessante que há, vamos dizer um ponto aqui, entre o mundo sem Deus e o mundo que está buscando o reino, buscando as coisas do alto, como diz lá em Colossenses, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. No mundo sem Deus há uma divisão social, uma divisão de classes sociais muito grande, né? Igual o André está falando, quem nasce nobre é nobre, né? Plebeu é plebeu. É muito difícil um plebeu conseguir ser um nobre, apesar de haver um exemplo agora, alguns anos atrás, né? Que no Reino Unido, na Inglaterra, uma plebeia, ela conseguiu casar com um nobre, mas isso aí é exceção, Exceção e não a regra. né? Exceção de uma regra. E na verdade, o reino de Deus, o André tocou num ponto muito interessante, até eu quero até ler aqui, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42, está dizendo assim: eles se mantiveram fiéis aos ensinos dos emissários, a palavra emissários aqui são apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem uma versão que diz assim: e eles permaneciam unidos. Isso que o André colocou aqui é o que acontecia no Egito, em termos, né, no Egito que a gente fala em termos de nação egípcia, né? Não da nação que eu falo é no território, consegue me entender? Porque você pode muito bem ter uma nação sem ter um território, não é isso? O povo de Israel foi muito tempo nação sem ter o território dele nas mãos deles, não é verdade? Então, ali onde que no território, no estado de Israel, na região de Israel, o povo de Israel não, do Egito, o povo de Israel eles se mantinham unidos, independente da classe que fosse. Não havia uma divisão de classe social. Podia haver entre os egípcios e os israelenses, mas não entre eles. Quer dizer, o povo israelense, né, o povo israelita, ou os judeus, como assim dizemos hoje, os hebreus, como era dito naquela época, hebreu era hebreu. E ainda é hoje. Certo? É muito interessante essa cultura judaica. Hebreu é hebreu. Judeu é judeu. Ele mantém essa identidade. Isso deveria ser analisado pela Igreja do Senhor. Porque a hora que nós pegamos a palavra de Deus, se nós não fizermos uma correlação entre o que é fato que ocorreu
né? Apesar de termos aqui muitas lições vendo e mostrando a operação da mão de Deus, mas foram fatos que nós podemos muito bem estudar esses fatos como história. Concorda? Fato histórico. Só que há nesse fato histórico uma grande intervenção divina. Então, se nós pegarmos esses aprendizados e fatos históricos, fazendo uma correlação agora com a ação de Deus para a igreja de hoje, tem um grande aprendizado aí. Então, o Davi falou uma coisa muito interessante na semana passada, que você tem que olhar para o passado, para que ele... Para entender seu presente E? aí trabalhar para o seu futuro. Então você tem que olhar para o passado para entender o presente, para mudar o futuro. Aí, mas a pessoa pega assim, mas o futuro pertence a Deus, mas eu posso mudar o meu futuro? Acontece que o futuro e o presente meio que estão interligados, né? Porque tudo que você faz no presente automaticamente vão Influenciando o seu futuro. influenciar o seu futuro. Então, não é questão de ficar preocupado ou ansioso. É questão de trabalhar na sua vida todos os dias, né? Então, por isso que eu sempre... Aí a pessoa, Magno, mas o futuro, se o futuro pertence a Deus, eu posso mudar o meu futuro? Pode sim. Se você toma uma decisão errada, você toma... vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Absurdo. A pessoa mata um outro, né? Não é porque ele é assassino, não porque ele é criminoso, não. Ele, num momento e tal, ele mata alguém. Ele não estava... Ele estava com todo um plano de ser uma pessoa de sucesso, um empresário, de repente um estudioso, mas ele mata. Ele mudou o futuro dele. Totalmente. Ele vai ter que pagar uma consequência. Ele mudou o futuro dele, né? Mas na hora que você olha pelo futuro, na hora que você começa a analisar o seu futuro de acordo com o passado de um povo, olha que interessante, você começa a olhar para o seu futuro de acordo com o passado de um povo, você vai estabelecer no seu presente algo que pode ser muito grande, valioso para o futuro. E nisso a gente pode falar sobre o quê? Sobre a pessoa do grande libertador de Moisés, que foi Moisés, que está aqui no livro de Êxodo, ou, como nós falamos aqui, né, no livro de Shemot. Acho que a principal diferença entre os egípcios e os hebreus é que os egípcios tinham um estado, né? Tinham um governo, tinham como que eles diziam? Soberano. Isso, mas qual que é o nome do soberano? Um faraó. Faraó. E os judeus não. Os judeus e os hebreus, desde lá de trás, sempre buscavam o quê? Apenas um líder. Não buscavam alguém para ser maior que eles. Claro que tem. Na Bíblia, o principal entre Israel e os judeus sempre tem um juiz. Mas sempre buscavam um líder, não buscavam um rei ou algo assim, um superior. Buscavam um líder para guiar todos em comunhão. Por mais que na continuidade do que seriam os livros históricos da Bíblia, nós vamos encontrar os reis, né? Porque depois o povo muda de opinião, mas esse não era o objetivo nem de Deus para o coração do seu povo, né? Porque é uma grande diferença entre líder e chefe, né? E aí quando você estuda um pouquinho mais para frente, vai estudar Samuel, você vê que o povo queria um rei, mas para governar todos eles. Não por, nossa, precisamos de um rei, de uma referência para sermos submissos. Não, precisamos de um rei para avançarmos em conjunto. Sempre foi isso em Até para não tirar o lugar de Deus. História, exatamente. Então, quando você tem um líder, que no caso vai ser Moisés e lá para frente vai ser Jesus, você se liga com o seu soberano, que é Deus, é o único soberano. Então, você faz essa ligação, mas você precisa de um líder para te guiar até o caminho correto. E não de alguém para mandar você fazer as coisas de tal maneira. Ele só vai te guiar. É mais uma mediação entre o povo e Deus do que um estar junto com Deus para... Exatamente. Fazendo a comparação entre Jesus e Moisés, Jesus faz o caminho para santidade. E Moisés tira eles da escravidão. Mas no meio do deserto, muitos se voltam contra Moisés. Né? E no meio desse processo de santidade, muitos se voltam contra Jesus. Então sempre vai ter isso. Interessante que no decorrer do livro de Êxodo nós vamos encontrar Deus, né, o soberano, o Criador,
estabelecendo agora regras e leis para que esse povo tivesse uma vida regrada, uma boa vida, uma vida de qualidade, que é o que nós chamamos de lei moral, não é? E muitas pessoas confundem lei e graça. Uma pessoa que vive sem lei, ele é um fora da lei. Ele é uma pessoa sem lei, ele é uma pessoa desregrada, ele não tem regra. E toda pessoa que ele é liberta pela pessoa do Senhor Jesus, ele deve entender a lei de Deus. Ele deve entender a lei de Deus. E agora, o grande processo aqui de Moisés como libertador não foi estabelecer lei. Interessante, né? Ele não estabeleceu nenhuma lei. Apesar das pessoas dizerem lei de Moisés, mas ela não é lei de Moisés, ela é lei de Deus. Nunca foi de Moisés. Nunca foi de Moisés. Né? De novo, ele foi só o mediador. Ele só foi um mediador. Ele foi aquela pessoa que Deus chamou. Interessante que o chamado dele aqui acontece de um modo muito assim assustador, Mas forte, primeiro né? Deus capacitou e depois Deus chamou. Essa capacitação aí no deserto é muito interessante, né? Porque se nós estudarmos um pouquinho aqui a história do Moisés, você falou aí, havia um controle, eles começaram a fazer um controle de natalidade. E o que vinha iria afetar Moisés, que ainda não chama assim. Porque se você analisar nesse controle de natalidade, se matasse todos os homens que nascessem, ia sobrar somente mulheres. E essas mulheres precisariam depois procriar. E elas iriam buscar o quê? Homens egípcios. Homens egípcios. Estrangeiros. E haveria então uma miscigenação de povos de raças. E era exatamente isso que Deus não queria. Mas Em termos de miscigenação de raças, aí se nós trouxermos isso para a igreja do Senhor, é onde que ele sempre orienta para não se misturar com aqueles que não possuem o Espírito de Deus. Esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo. Porque quando nós somos orientados por Deus, somos guiados por Deus, somos dirigidos por Deus, sempre haverá um espírito opositor. Um espírito opositor. E qual o objetivo desse espírito opositor? Tirar você da direção de Deus. Qual o objetivo de Deus? Salvar a humanidade. Para quê? Para que ela o adore na vida eterna. A humanidade. Mas salvar do quê? Salvar Interessante. do mundo do pecado. Que pecado? Uma série de perguntas. O pecado que o homem Ele mesmo, o homem realizou mesmo trouxe. lá atrás, Onde? no Éden. Aí volta para Paraxá 1 do livro de Gênesis. Aí volta lá atrás. Nós vamos voltar lá atrás, né? É interessante isso, né? Que a Bíblia não... A gente está olhando para a parte da frente de Êxodo e a parte de trás de Êxodo, né? A Bíblia tem que ser analisada à luz de toda a Bíblia. É um conjunto. Nós não podemos pegar isoladamente, né? Então, Deus, o objetivo de Deus é salvar o homem do pecado. Que pecado? Da perdição eterna. Certo? Uhum. E para isso ele envia um libertador. Qual que era o objetivo de Deus aí no sentido do Egito? Era libertar o seu povo da mão dos opressores. Porque se então acontecesse realmente esse controle de natalidade que estava acontecendo ali, haveria uma miscigenação de raça, e o objetivo de Deus era para que viesse do seu povo escolhido, que ele escolheu Israel, ele poderia ter O escolhido. verdadeiro libertador, não só o reflexo dele como foi Moisés. Mas Jesus. Agora, ele poderia ter escolhido outros povos. Ele escolheu Abrão, ele poderia ter escolhido outro, sei lá, né? Ele escolheu Abrão e através do Abrão ele chamou Jacó, do Jacó ele chamou, né? Acho que a questão... o Isaac, o Jacó, e aí ele fez um povo, para que esse povo fosse povo santo, separado. E se houvesse já miscigenação de raça, e que era o objetivo do opositor, do inimigo, que houvesse essa miscigenação, essa mistura de raças, não viria o libertador definitivo, que é o Messias, o Senhor Jesus. A questão principal é que muita gente ignora é que além do propósito espiritual, né, de salvação, tem o do cultural e histórico, o que a gente está falando. Então, se não viesse Moisés para libertar o povo dele, iria acontecer essa miscigenação, que provavelmente também a gente não vai saber, que a gente nunca vai entender a cabeça de Faraó. Mas e se ele quisesse que o povo dele se tornasse mais forte? Se
quando as parteiras falavam que as mulheres eram muito fortes e elas davam à luz sem a ajuda das parteiras, então por que que ele não podia ter pensado de se a gente se misturar com esse povo, o nosso povo vai se fortalecer. Então a gente sempre olha para o lado de Moisés veio e salvou o povo de Israel, mas salvou do quê? Entendeu? Tem esse lance que agora a gente está conversando, a gente está reparando. Mas muitos esquecem de falar que, tipo, Moisés se libertou. Mas se não viesse, se Moisés não viesse, ele não ia fazer. Entendeu? Então aconteceria justamente isso e voltaria para o que o senhor está falando. Poderia ter escolhido outro povo, poderia ter escolhido outra raça. Mas não era o que estava no plano de Deus. Então, ligando com o espiritual com o histórico, se não acontecesse a libertação do povo, o povo se perderia. E aí não teria, o descendente não teria o próximo libertador, que seria Jesus. Eu sempre costumo dizer que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, eu gosto de trazer o atributo de Deus em todas as minhas falas, porque se você falar Deus fica meio vago, tá? Não desmerecendo a pessoa que fala, ó Deus, o Senhor Deus, não. Isso é algo que eu aprendi e eu desenvolvi. Sempre eu trago um atributo de Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, né? O Soberano. Já era algo escondido nele o nascimento de Moisés. Eu creio assim. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus de toda a terra. Né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 19. Então, já era plano de Deus para que o Moisés viesse. Agora, o que é interessante que nós encontramos aqui é que ele permite o Moisés ser estudado e ser capacitado em toda a cultura egípcia. Alguma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Moisés, ele era egípcio. Ele era de descendência judaica ou hebraica ou israelita, Tanto que quando ele, mas ele era egípcio, ele nasceu no Egito. tanto que quando ele foge para Midian. isso e encontra as filhas de Jetro, as filhas falam para ele, ó, um egípcio que nos ajudou. Exatamente. Ele tinha Né? feição de egípcio. Ele tinha toda a característica de um egípcio nato. E a Bíblia fala que ele foi instruído em toda a cultura egípcia. Até onde que eu subentendo, ele falava pelo menos 3 idiomas. O hebreu, o egípcio. Ele falava o hebreu, o egípcio e falava o cuxita. Tá? Porque quando ele vai para Midian ou midianita, ele vai para a casa de um cuxita. Apesar de ele estar na terra de Midian, ele era etíope, esse Jetro. Isso a gente vai ver no decorrer das porções seguintes, né? Então, mas possivelmente também, pelo fato dele viver em Midian, possivelmente também ele aprendeu midianita. Então, 4. Hebreu, egípcio, Cuxita. cuxita Midianita. e midianita. Ou etíope, né? Esse cuxita aí pode ser entendemos como etíope, né? E além do mais, o que quando estudamos um pouco mais profundo da história, ele tinha uma capacitação em arquitetura, em leis. Nós estamos falando de idade antiga. Não era qualquer um que sabia escrever. Moisés Ele sabia. era tratado como príncipe, né? Ele era tratado como. Ele era um príncipe, porque ele foi adotado e foi criado como um príncipe. Olha agora que maravilha. Deus pega essa pessoa e dá toda a ele a capacitação para que depois, no futuro, ele fosse usado para escrever o que está escrito. Olha que coisa linda. Pois é. Né? E a cultura, né? A cultura. Interessante que quando ele é chamado, depois ele comete ali um certo crime, por assim dizer, matando um egípcio, matando um outro egípcio, né? Porque ele também era um egípcio, que estava oprimindo o povo hebreu, e ele enterra na areia, mas ele é descoberto, ele foge então para a terra de Midian, e lá na terra de Midian ele é chamado pelo Eterno, por Deus o Criador. Agora, quando ele chega nessa posição aí de ser chamado por ele na sarça ardente, algo muito interessante acontece ali. Na cultura egípcia, ninguém podia chegar diante de um Deus calçado, com os pés, com a sandália nos pés. Certo?
Todas as pessoas que iam aos deuses egípcios, eles tiravam os seus calçados. Como Deus pega a pessoa na sua própria cultura, e o Deus Todo-Poderoso fala para o Moisés, quando ele chega para ver a sarça queimando, ele fala para o Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Quando Deus fala para ele que para ele tirar a sandália dos pés, que aquele lugar era santo, Moisés imediatamente entende que aquele lugar, ou aquela sarça, ou quem estava falando, era uma divindade. Deus se apresenta. Certo? Deus se apresenta. Mas Deus se apresenta para ele na cultura que ele conhecia. Porque se Deus apresentasse para ele na cultura do povo hebreu, ele não ia entender. Porque ele foi criado numa cultura egípcia. Interessante, né? E depois ele pergunta o nome. Qual o seu nome? Aí Deus fala para ele. Na tradução Almeida Revista Corrigida, está falando isso. Volta para lá e fala para o faraó que eu sou, me enviou até vós. Mas na verdade, o original, ele está dizendo assim, diga a ele que eu serei o que serei. Tem 2 pontos aí. Primeiro, Deus se apresenta para ele como sendo aquele que ele vai ser para o Moisés e para quem o buscar, o que ele necessita que seja. Esse é um ponto. E outro ponto é que, novamente, Deus se manifesta ao Moisés na sua cultura egípcia, porque, de acordo com o conhecimento cultural egípcio, aquela pessoa que soubesse o nome da divindade, ele tinha autoridade sobre a divindade. Entendeu? Ele seria superior a essa divindade. É o que tem acontecido muito hoje em muitos lugares. As pessoas acham que Deus se tornou o seu empregado. Por isso que Deus não mostra para ele o nome dele. Na verdade, o nome de Deus é impronunciável. Certo? Lá na frente, então, ele mostra para ele qual seria, né, o nome dele. É Adonai, o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Então, mas ele vai ser o que ele necessita que seja no decorrer. E ele, então, é o grande libertador. Certo? Certo. O que mais, Davi? Vai lá. O que mais você tem a completar aí? Acho que a gente falou pouco sobre como a escravidão representa o pecado, né? A escravidão no Egito vem trazer a amargura, né? O capítulo fala que transforma a vida dos hebreus amarga, e é o mesmo que o pecado faz conosco. Por mais que pareça na hora de fazer uma coisa prazeroso, no futuro o salário é sempre morte. E da mesma forma que Moisés libertou o povo da escravidão, Jesus nos liberta do pecado. Talvez só isso. Um exemplo disso é quando Moisés mata o egípcio. Ele volta no dia seguinte e os 2 hebreus estão brigando, né? E aí ele volta e ele pergunta, por que vocês estão brigando? Aí ele fala, mas quem é você para mandar na gente para matar outro egípcio? Então o que acontece? Os dois ali no caso, né? Os 2 hebreus estavam tão focados no pecado, em trabalhar, em ser escravo do pecado, que quando vem alguém e liberta eles, E tenta libertar. eles não entendem e começam a brigar entre si, porque eles estavam com a cabeça, igual quando você coloca no cavalo, ele só olha para frente. Então eles estavam com aquilo ali na frente. Então essa aqui é a nossa vida de pecado, de trabalhar aqui de escravo. Quando alguém vem e tira essa venda, ele não gosta. Então vem e tampa de novo. Então quem é você para tirar a gente do pecado? Quem é você para nos libertar da escravidão? Os 2 ali é uma representação disso que você fala. Que é essa de estar com o pecado ali, de conviver com ele E não perceber que está te fazendo mal. Exatamente. Esse ponto é muito importante. Tem uma parábola de 2 homens que estavam em uma enfermaria de um hospital e um estava muito mal e não conseguia sair da cama, certo? E o outro que estava melhor, ele estava na cama e a cama dele dava acesso a uma janela. E esse que supostamente estava melhor, todos os dias ele ia na janela e ele animava aquele que não estava bem. Ele dizia, nossa, como está lindo o dia hoje, os pássaros cantam lá fora, o sol brilha de forma maravilhosa e as árvores resplandecem em um verde
tão lindo, e aquela pessoa que estava do outro lado na cama sem poder sair, ele sempre se alimentava de algo que o outro transmitia. Tudo bem, um dado dia, quando amanheceu, aquela pessoa que não tinha condições supostamente não tinha condições de se levantar, ele olha para a cama ao lado e o seu amigo havia morrido. O seu companheiro de quarto, né, havia morrido. Ele chamou o enfermeiro: cadê o fulano de tal? Ele falou: olha, ele faleceu essa noite, nós não tivemos como deixá-lo aqui, porque ele está morto, ele foi retirado. Aí ele, que tristeza, e agora ele queria ouvir algo sobre a natureza. O que ele fez? Ele, com toda a sua dificuldade, ele conseguiu sair da cama e foi até a janela. E, para grande surpresa dele, o que havia atrás da janela? Simplesmente um grande muro branco. Mas aquela pessoa alimentava todos os dias o seu companheiro ali de quarto, apesar da enfermidade, alimentava ele, mesmo depois da sua morte. Aquela esperança fez com que ele saísse da cama. O que eu quero dizer com isso aí? É que as pessoas às vezes estão, como o André falou, eles estão tão focados no pecado, que quando há realmente uma notícia de uma libertação, a pessoa não acredita. Jesus é simples, o libertador é simples, não há muito o que fazer. Jesus é o único caminho da salvação. Você que nos assiste aqui, Jesus é o único caminho da salvação. E você pode dizer assim: Magno, mas o que eu faço para ser liberto daquilo que o Davi falou, o que a escravidão traz? Amargura, peso, muitas vezes opressão, depressão, que hoje é a doença do século. A pessoa está deprimida e não sabe por quê, e aí ele está tão deprimido que eu vou me afogar num copo de cerveja ou num copo de cachaça. Te deixa insensível, sem esperança. E o Senhor Jesus traz a sensibilidade. Olha, não se preocupe, ocupe. Eu ouvi essa mensagem hoje de uma forma muito interessante. Não se preocupe, ocupe. Ocupe com o que, Magno? Ocupe com a sua salvação. De que forma? Recebendo ao Senhor Jesus, o grande libertador. Ele vai tirar você da amargura, vai tirar você da escravidão, vai tirar você do rancor, vai tirar você do ódio, vai tirar você da angústia, vai tirar você do que mais? Qualquer coisa ruim ele tira. Tudo que é ruim ele tira. Ele tira tudo ruim e põe tudo bom. Isso aqui é interessante. Mas é interessante que o povo não acreditou isso aqui. Se você começar a estudar, se você puder seguir todas as outras gravações que vamos deixar todas as semanas, você vai entender que o povo não acreditou que o negócio estava bom. E Deus é tão bom que a pessoa, mas não é possível, é tão simples. É tão simples e é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão poderoso que ele liberta sem cobrar um centavo, sem cobrar um tostão. Ele pagou um preço de redenção para libertar o homem do pecado. Amém? Mais uma conclusão aí, Davi? Mais alguma coisa? André? Acho que não. O grande libertador, o Senhor Jesus. O último dia do ano, e que na virada do dia, olha, é interessante que Deus visitava o homem todos os dias na virada do dia. E sempre na virada do dia Deus tinha algo bom para o homem. Até que o homem fez o que não podia. Mesmo assim Deus, ele preparou alguma coisa para que o homem não se perdesse. Na virada desse ano, que você possa fazer uma reflexão de um passado, mesmo que ele tenha sido bom. Mesmo que ele tenha sido bom. Para que você possa ter um futuro ainda melhor. Mas você pode dizer assim: Magno, mas o meu passado até hoje foi ruim. Não há problema. Mesmo que ele tenha sido ruim, Jesus é o grande libertador que pode transformar a sua vida e pode fazer a partir deste ano novo uma nova vida na tua vida, que você possa ser uma nova criatura, que você possa receber ao Senhor Jesus como Salvador, que você possa ter paz. Interessante que todas as viradas do ano a pessoa fala assim: olha, muita paz, muita saúde, muita luz. A única pessoa que pode trazer paz de verdade é o grande libertador do homem, chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aquele que morreu. Aí você vai ter paz, você vai ter saúde, não somente física, mas espiritual. Você vai ter luz, não somente uma luz que vai irradiar, mas uma luz que vai nascer de dentro para fora,
que ele seja na sua vida, neste ano novo, algo novo. Amém? Que Deus te abençoe através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Queremos orar. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos a Ti, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigado por este momento que estivemos aqui compartilhando a Tua palavra, que esta palavra encontre morada nos corações, que traga vida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima gravação, querendo Deus. Um forte abraço. Então faz xizinho, 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 boa.